do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa escola dominical. Neste trimestre, estamos estudando um importante tema para os cristãos, que é como interpretar a Bíblia, hermenêutica, em 13 lições. Quero lembrá-los que nós estamos dentro do Programa de Educação Cristã Continuada, que é um programa muito abrangente, muito democrático e que qualquer pessoa, com um mínimo de 75% de frequência nas aulas, seja na escola bíblica dominical, seja em pequenos grupos, seja assistindo, como você está agora, as aulas pela TV ou por mídia, você está habilitado a ser certificado no final do trimestre com um certificado daquele assunto específico. E, ao final de 3 anos, um certificado em Teologia Básica pelo ICI, Instituto Cristão Internacional. Muito legal e muito bom. A nossa classe aqui já está pronta, nós já estamos prontos para começarmos a aula. Mas quero lembrar, nossas revistas, elas estão à venda em todas as livrarias evangélicas. Elas têm uma qualidade muito boa, um preço muito acessível. Se você tiver qualquer dificuldade em adquirir as revistas, você, por favor, você pode ligar para o número que está aparecendo no seu vídeo ou entrar em contato através do site. Nossa classe aqui já está pronta, como falei. Por favor, pegue caneta, caderno, Bíblia e revista e chame outras pessoas, porque a nossa aula vai começar e a nossa aula hoje está sensacional. Nossa lição hoje é a lição número 9, a verdadeira doutrina bíblica. Os objetivos dessa aula são definir doutrina bíblica e explicar sua diferença de outras verdades bíblicas, utilizar as ferramentas da interpretação das Escrituras, as regras que nós já vimos, e entender melhor como funcionam na sua unidade, viver a vida cristã e compartilhar de modo eficiente a verdade redentora de Cristo Jesus. Eu queria chamá-los, convidá-los a lermos. Vamos ler juntos o nosso textuário, por favor? Vamos lá. O nosso textuário, juntos, diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. De mesmo modo, vamos ler a verdade prática juntos? Vamos lá? Jesus é o tema central da Bíblia e o nosso exemplo supremo. Muito bom. Mônica, por favor, você pode ler a leitura bíblica? Ela está em Romanos, capítulo 11. Acompanhe verso 33 até o 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Nosso Deus é maravilhoso, não é? Jesus é o centro da Bíblia, é o centro da palavra, e nosso Deus, ele é supremo, absoluto, absolutamente, totalmente santo, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. A nossa lição, a 9, a verdadeira doutrina bíblica, e quando a gente fala assim, verdadeira doutrina bíblica, é porque deve ter doutrina falsa por aí, não é, pessoal? Bom, ela está dividida em 3 blocos para nós entendermos melhor. Primeiro, importância da doutrina, revelação como todo e verdade doutrinária. Vamos lá. Aprendemos como estudar corretamente a Bíblia através das regras da hermenêutica. Vimos lá a regra fundamental, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e depois aquelas 5 regras derivadas. Terminamos com as passagens paralelas, que foi muito interessante, não é? Agora, como é que a gente faz para aplicar e aplicar em unidade, né? Vamos avançar um pouco mais? Aprenderemos que a interpretação correta é o verdadeiro elemento formador da doutrina bíblica.
E, de fato, grande parte das crenças e das doutrinas cristãs foi estabelecida através da interpretação. Não é para discutir, não é para a gente ficar discutindo, mas é realmente para a gente crescer em graça e em conhecimento. Eu já chamei a atenção de você, chamei a minha atenção de todos nós, pelo fato que a hermenêutica, ela vai trazer uma abertura no nosso entendimento. E a gente tem que estar preparado para crescer, porque quando você cresce, modifica alguma coisa dentro de você. Então, possivelmente, eu e você, nós vamos ter os nossos olhos alargados, nosso entendimento alargado com a ajuda dessas regras da hermenêutica. E nós precisamos estar preparados para isso. E eu sei que você tem o coração como o coração de Davi, sincero e pronto a obedecer e a entender aquilo que Deus fala. Para começar, vamos falar assim. Lembra 1 Coríntios? Você está lendo e chega naquela parte da mulher e do cabelo. Será que em todos os lugares e épocas é errado cortar o cabelo? Ou será que aquilo era uma mensagem direcionada àquela cultura e àquele local? Isto é, na cultura das terras bíblicas, nos dias da Bíblia, será que isso era um costume que não tem necessariamente uma aplicação universal ou não? Esse tipo de conclusão que você deve considerar na sua avaliação. E nós vamos falar um pouquinho e vamos entender a relação entre doutrina, costume e ver que costume está ligado à moral e ética. Em outra passagem bíblica, acompanhe comigo. Se você chegar à conclusão que idolatria está em todos os lugares e idolatria é sempre errada, então isso não é localizado, isso é um princípio universal e eterno. Essas conclusões são baseadas naquilo que você encontrou na observação, na interpretação, na avaliação e no resumo, ou seja, hermenêutica. Eu sei e você sabe de uma coisa assim muito legal, que a verdade, ela transcende os costumes. Isso é muito bom. Se você tiver acesso a outros recursos, quando você estiver estudando, esse seria o momento de consultar, por exemplo, um livro sobre costumes bíblicos daquela época, daquele povo, comentários bíblicos, dicionário. Se não tiver acesso, você não poderá tirar conclusões assim com muita propriedade de questões assim que são mais marginais, mais distantes, questões menores. Você precisa realmente juntar todos os elementos para que você tenha firmeza naquilo que você vai tirar de conclusão, ok? Bom, entretanto, e felizmente, você será capaz de fazer todos os julgamentos básicos necessários, fundamentando-se somente na Bíblia, porque essa é a essência da hermenêutica. Seja moral, seja ética, seja costume, seja doutrina, tudo deve estar pendurado, deve estar amarrado na verdade. Agora, eu te falo uma coisa. Você já escutou como eu já escutei. Você tem a sua verdade, Priscila tem a sua verdade, Mônica tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. É assim que o mundo diz. Cada um de nós tem uma verdade, tem um modo de ver as coisas. Para o mundo, isso é um conceito válido. Mas para mim e para você, a quem essa aula está sendo direcionada, você que é servo do Senhor, serva do Senhor, esse conceito não vale. Porque eu e você somos partes de um corpo. Eu e você somos parte de um corpo, o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo só tem uma única verdade. E esta verdade é a verdade que liberta. No próximo bloco, nós vamos continuar e vamos ter alguns comentários assim muito importantes. Fique atento. Feliz é aquele cujos crimes são perdoados, cujos registros dos pecados são apagados. Feliz é a pessoa contra quem o Senhor não tem nada a apresentar.
A Boas Novas agora vai com você para onde você for. Baixe o novo aplicativo em seu smartphone na versão para Android e na versão iOS para iPhone e iPod. É a Boas Novas na palma da sua mão. Baixe também o aplicativo na versão para iPad e tablet. E tenha todo o nosso conteúdo, vídeos, notícias e, claro, Boas Novas ao vivo. Baixe agora o seu aplicativo. Se você tem um desejo que nenhuma experiência deste mundo será capaz de satisfazê-lo, a explicação é fácil. Você foi criado para outro mundo. C.S. Lewis. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. Então, falando sobre a importância da doutrina. Eu pergunto, entendemos, já entendeu o que é a doutrina e a importância da doutrina bíblica? Acredito que sim, pastor. A doutrina seria a base do fundamento, a base e fundamento daquilo que cremos, e disso vai sair os costumes, mas é a base inegociável, que vai além de tempo, de situações princípios fundamentais da fé cristã, da nossa, né? Fé. Tá. E disso vai seguir o que fazemos, o que pensamos e até alguns costumes. Mas a doutrina ela é mais profunda e inegociável. Mas a doutrina, ela é como um costume, por exemplo, que ela tem uma aplicabilidade naquele lugar específico, pode ter em outros, mas naquele grupo social, ou a doutrina, ela tem uma conotação que ela se aplica universalmente, em todo o tempo. Entendo que é universal por ser doutrina, por ser fundamento de qualquer outro desenvolvimento de raciocínio. Muito bom. Então, a substância, o conteúdo da fé cristã, princípios fundamentais da fé cristã. Jesus afirmou uma coisa muito interessante, que a sua doutrina, ela veio diretamente de Deus. Em João 7,16, Jesus literalmente diz assim: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. As Escrituras são úteis para ensinar a verdade. A base da doutrina é a verdade, evidentemente. E nós falamos no bloco anterior, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós, do corpo de Cristo, temos uma única verdade. Alguém lembra um versículo que fala como é que a gente acha a verdade? Quem é a verdade? Alguém lembra? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Muito bom. Olha que coisa linda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. Nós temos uma característica. O corpo de Cristo, ele é unido, ele tem uma unidade. É onde o Espírito Santo opera. Quando a gente vê o Salmo 133, a gente vê isso. Quando a igreja tem dissensão, quando a igreja está desunida, quando nós mesmos não temos um entendimento fechado, uma consciência fechada em determinado ponto fundamental, a gente fica ao sabor do vento. Mas quando estamos fechados, quando a igreja está unida no mesmo propósito, um propósito de Deus, a igreja, o Espírito Santo abençoa de uma forma assim extraordinária. É o segredo para a operação e para o avivamento do Espírito Santo. As Escrituras são úteis, portanto, para ensinar a verdade, sendo esta a chave para a importância da doutrina. 2 Timóteo 3, 16 e 17 é bastante conhecido. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito, perfeita e perfeitamente instruída para toda a boa obra. Mônica citou João 14,6, que foi muito legal. Olha, por que a doutrina é tão importante? Quer ver uma coisa? Tudo que nós acreditamos a respeito de Deus e do seu plano
ele acaba por determinar o nosso comportamento, as nossas decisões e as nossas atitudes, se é que nós somos parte desse corpo. Então, assim, a doutrina é muito importante. E quando você consegue interpretar a doutrina corretamente, isso vai ser a base da tua vida cristã, do teu comportamento, do meu comportamento. Por isso é tão importante. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de conhecer as doutrinas fundamentais, fundamentos da nossa fé, nem tampouco confundir doutrina com costumes, porque isso pode ser e pode acontecer uma confusão nas igrejas. Olha só, os cristãos devem buscar, como eu falei, como o coração de Davi, honestamente, a vontade de Deus. Tem um versículo que está em Romanos, no capítulo 12 e no verso 2, que é um versículo fantástico e que fala daquilo que eu comecei a abrir a lição, sobre crescimento. Olha só, acompanhe comigo. Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Se alguém achou, quiser ler, por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imagina você que está em casa, uma forma de bolo. Tá? Você joga ali a massa e aquilo sai uma forma. Conformado na forma. Olha o que a Escritura diz. Não te conforma, não entra na forma, na gaveta do mundo, das coisas que o mundo diz e ensina. Não. Mas te transforma pela renovação do teu entendimento. E como é que vem isso? Através da correta interpretação da doutrina e da vivência dessa doutrina na minha vida e na tua vida. Mas olha só, por que isso? Para que eu e você, a gente possa experimentar de verdade qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha a importância da doutrina. Algo fantástico, algo incrível, maravilhoso. Paulo disse, julguem todas as coisas, mas retende o que é bom. É isso. Os princípios da interpretação, queridos, lembrando, as regras da interpretação, eles são testes, tanto para confirmar ou verificar a verdade, como para descartar ideias erradas. O Espírito Santo, lembrando, ele age nesse julgamento. Ele traz a compreensão da verdade e da sã doutrina. Olha, um texto interessante, Apocalipse, cita na revista, capítulo 2, verso 2, diz assim, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Olha que coisa linda, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda, o Espírito Santo, ele vem falar, ele entende, ele está escrutinando, ele está detalhando todas as coisas. Vamos partir para a relação com o todo. A Bíblia foi feita numa inter-relação e você já sabe disso. 66 livros, todos em unidade, perfeita harmonia. As crenças, elas devem ser provadas pela revelação do Novo Testamento. Olha, os ensinos do Antigo Testamento, eles construíram a base da história, é o fundamento da história, para os ensinos do Novo Testamento. Olha só, os ensinos do Novo Testamento, eles devem ser vistos à luz desta revelação, que o Novo Testamento, ele é maior, ele é final do que o Antigo Testamento, do que a velha aliança. A nova aliança é maior e é o cumprimento justamente daquilo que estava sendo dito no Antigo Testamento. A revelação também, lembramos que ela foi dada de modo progressivo, não foi? Lembra que nós falamos que a Bíblia, só os livros foram escritos através de mais ou menos 1.600 anos, 40 autores diferentes, de modo progressivo. Mateus capítulo 5, verso 17, diz para mim e para você, leia, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Olha Jesus falando, não vim destruir, mas vim cumprir. A revelação do Redentor é o auge da manifestação de Deus ao homem. Nós podemos ler isso e ver em Gálatas 4:4, que depois nós iremos ler. As doutrinas cristãs, elas não podem ser construídas
em cima de suposições ou de achismos, nem se basear em escritos inspirados pelo homem. Não pode ser. Elas têm que ser formuladas e extraídas das Escrituras, mas também elas não podem ir além daquilo que a Bíblia fala, de jeito nenhum. Só podemos encontrar a verdade de Deus buscando entender a sua palavra corretamente. Hermenêutica. Voltamos já. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Muito obrigada a cada um de vocês que semeia na Boas Novas e semeia, quem sabe até especificamente no programa Voz Mulher e patrocina esse programa. Deus recompense a sua vida. Nós precisamos de ajuda. Tem sido uma luta grande. A gente vê um país de mídia como é o Brasil, como a mídia influencia a nossa nação, influencia as famílias através de tantos programas, até mesmo de novelas, de tantas coisas acontecendo. E que luta é ter uma mídia alternativa, uma mídia que edifique a família, né? E que seja feita com boa qualidade, que esteja presente em muitas cidades do Brasil, não só em alguns locais ou em alguns horários numa TV secular. Então, a Boas Novas é esse projeto missionário que Deus levantou e nós estamos conclamando, orando que Deus toque no seu coração. Se Ele está tocando, não endureça não. Ligue agora para o nosso call center, o telefone está aí na sua tela, código 21 2112 6300. E se aliste como um semeador da Boas Novas. Você pode também fazer isso no nosso site. Bem-vinda, bem-vindo à família Boas Novas. Assista amanhã Babé Bíblia. Às 11 horas. Eu queria perguntar para a Priscila, por que existem tantas falsas doutrinas no mundo? Pastor, eu acho que há uma tendência às vezes da pessoa distorcer aquilo que a Bíblia diz, e às vezes a pessoa também pode não buscar estudar corretamente a Bíblia, buscar esse próprio recurso da hermenêutica, que exige uma interpretação, onde eu devo considerar contexto, costume. Eu acho que a partir disso tende a acontecer a questão da... Se eu falasse parecido com Timóteo, olha só, a carta a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo, 4,16, e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós temos que ter cuidado na interpretação. Nós temos que ter, assim, um pouco mais de atenção. Muitos crentes estão preguiçosos, descuidados, indiferentes ao estudo da Bíblia. Aí o que é que acontece? Tornam alvos fáceis para falsos mestres que ensinam aquilo que a Priscila falou, aquilo que às vezes lhes convém, ou o que é pior, o que as pessoas ou que as congregações querem ouvir, o que é pior ainda, em vez da verdade de Deus. Olha, Efésios 4,14 diz, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Verdade doutrinária. Tem 4 pontos interessantes para a gente determinar a verdade doutrinária. São dicas. 1, o conselho de Deus. A Bíblia toda é a palavra de Deus. E aí, esse já é um conselho maravilhoso, não é? Porque a Bíblia por si só, ela é completa e ela se explica. Ok? Outro, o ensino régio de Cristo. Somente o ensino de Cristo deve reger a nossa consciência. Uma parte assim muito específica do conteúdo da doutrina são mandamentos que tratam diretamente do nosso comportamento diário, como nós falamos. É por isso que é tão importante interpretar e viver a Bíblia. Você não pode interpretar, saber a Bíblia e não viver. Não vai ter sentido nenhum. João fala uma coisa muito séria e adverte a mim e a você. Quem ama,
obedece. Quem obedece a Deus é porque o ama, não é? São coisas assim muito fortes. O mandamento direto. Aquilo são coisas e preceitos que são colocados diretamente para mim e para você. Vale para todo o tempo. Tem também a dedução razoável. O que é isso? Tipo assim, a bebedice, por exemplo. Será que é uma orientação só para aquela época? Não, é para todas as épocas. A bebedice, olha, vamos lá, glutonarias, homicídios, coisas semelhantes a estas, como fala Gálatas 5:21. Olha, invejas, porfias, olha, atenção, cuidado, acerca da qual vos declaro que quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Não é que você teve um problema e comeu demais, não é que você fez alguma coisa e não se arrependeu. Você sabe disso. Nós estamos falando sobre ato contínuo. As pessoas que vivem na prática do pecado. A gente pode deduzir que isso vale para qualquer época. Princípio eterno. É muito importante. Olha só. Efésios 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que princípio é esse? É o princípio de nós servirmos ao próximo. É um princípio que vale. Olha outra coisa, consciência. Esse princípio, inclusive, assim, ele traz alguma tentativa de discussão, mas quando você interpreta, ele fica bem claro na minha mente e na sua mente. Olha só. A questão dos alimentos oferecidos aos ídolos pode ser visto como exemplo de consciência, como um princípio eterno. Olha só. Mas não é o princípio que você pensa. Olha o que diz a Escritura, 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 a 13. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais também contra Cristo. Então é mais ou menos assim, a consciência. Às vezes uma coisa me é lícita, eu tenho consciência, eu tenho mais maturidade, mas para o meu irmão, aquilo não é. Então, aquilo não me convém fazer. Então, nós precisamos entender esse princípio da consciência. Por quê? Não estou dizendo que a gente vai se deixar a levar por costumes como se fossem doutrinas, não é isso. Mas se aquele grupo social tem um costume, né, e aquele costume não é danoso à doutrina, e você está inserido naquele grupo ou está visitando aquele grupo, o que é que você faz? Você se adequa àquele grupo. Porque você tem que perceber se aquilo vai escandalizar, o teu comportamento escandalizar irmãos ou não. Deu para entender, pessoal? Então, sempre que possível, a gente deve ceder. Não estou dizendo que a gente deve colocar pessoas incautas no controle das coisas, na liderança, não. Pessoas incautas, pessoas que têm pouco conhecimento, pessoas que não são maduras, não devem estar na liderança de igrejas. Mas nós devemos ter, sim, sempre essa análise de consciência para os mais fracos. Natureza prática das Escrituras. Olha só, a Bíblia busca principalmente transmitir ensinamentos suficientes para ser um guia seguro na caminhada, para se viver a vida abundante proposta por Jesus até a chegada do descanso eterno. Nós já falamos sobre isso. Bíblia sem prática, ela não funciona. Esse central é Jesus Cristo. Sem fé, sem obra, não é? Sem obra, sem fé. Não dá para tirar, não dá para a gente colocar as duas coisas. Bom, a Bíblia contém muita informação assim incidental, né? São informações diversas, mas a sua verdade central, ela é muito prática e pessoal. Ela fala diretamente comigo e com você. Como ser salvo, como viver uma vida cristã autêntica e como compartilhar o Evangelho. A gente não pode pegar o tesouro que Jesus nos deu e simplesmente enterrá-lo. Isso não vale. Um cristão verdadeiro jamais faz isso. E a gente já ouviu sérias advertências de Jesus a esse respeito. Nós temos que viver
A gente primeiro, a salvação é a minha salvação, depois a prática daquilo que Deus realmente fez em mim, e depois aquilo não cabe em mim. O amor de Deus é tão grande que ele transborda e a minha vida passa a ser um testemunho para outras pessoas. Nós já falamos sobre isso também. O maior testemunho não é aquele que eu falo, não é aquele que eu estou lendo, não é aquele que eu estou contando uma história. O maior testemunho, sem dúvida nenhuma, é a nossa vida, é o nosso testemunho pessoal. Bom, a Bíblia não é um livro comum, como nós sabemos e falamos. É um livro de Deus. É levar a palavra de Deus aonde tem trevas, para esclarecer. Eu quero lembrar uma coisa para você. O Espírito Santo é quem faz a diferença na minha vida e na tua vida. É o Espírito Santo quem convence. Não sou eu, mas eu sou um instrumento do Espírito Santo. A Bíblia contém ensinamentos assim absolutamente necessários a todas as pessoas. Ela fala da alegria eterna da salvação, ou da punição eterna para aqueles que não optarem por Deus. Mônica falou, e nós lemos sobre que Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por Jesus, ninguém chega a Deus. Nós sabemos disso. E nós sabemos também que não é o ensino, não é a didática, nada liberta verdadeiramente o homem ou a mulher a não ser Jesus Cristo. Ele é a verdade. A nossa oração na nossa classe hoje é que você tenha entendido e cada dia mais possa entender a verdadeira doutrina do Senhor expressa na sua palavra e possa vivê-la em cada momento, até um instante em que o encontraremos frente a frente. Vamos juntos para o céu? Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus, começando orando com o Brasil, neste momento da madrugada, juntos aos pés do Senhor Jesus, buscando a sua bênção, graça, poder, para a gente vencer, para a gente sobreviver, para a gente receber a bênção do Senhor. E queremos já começar o programa com um versículo muito interessante para a nossa meditação. Salmo 138, versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Amado Deus, Pai que está nos céus, em nome de Jesus, com tantos irmãos, com tantas pessoas, amigos, amigas, que nesta hora estão sem dormir, estão com o coração aflito, estão angustiados, estão padecendo algum tipo de sofrimento, de alguma experiência dolorosa. Mas viemos juntos buscar a Tua face, buscar o Teu rosto, rogar pela Tua misericórdia, pedir por Tua justiça, pedir o Teu socorro, pedir o Teu cuidado, pedir a Tua ação neste momento, Senhor, que Tu possas intervir no tempo, na história de cada um, Senhor, e agir segundo a Tua misericórdia, suprindo as necessidades, desafogando corações, alegrando almas e fazendo, Senhor, que o meu irmão seja abençoado, vitorioso. Prepara, Senhor, esta pessoa para a grande vitória que se aproxima, apesar de hoje ela estar num quadro tão horrível. Senhor, prepara este irmão para uma grande e gloriosa experiência que vai mudar sua vida e sua sorte. Uma grande oportunidade, mas prepara o Senhor para ele viver, para ele encontrar essa oportunidade, para que ele não perca essa oportunidade. Às vezes, Senhor, sentimentos se alojam no coração
embrutecem, endurecem a nosso coração e de modo que a gente perde as oportunidades. Mas em nome de Jesus, prepara, Senhor, esta esposa para a volta do seu marido. Prepara este homem para a transformação que vai acontecer no seu lar. Prepara, meu Deus, que o milagre está para acontecer. Em nome de Jesus, fortalece, abençoa. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, estamos aqui com o Salmo 138 e o versículo 7. Se ando em meio a tribulações, tu me refazes a vida. Veja só, tribulação é um momento delicado para qualquer pessoa, né? A tribulação, ela mexe com as nossas estruturas. A tribulação, ela chega às vezes a nos abalar, a nos abater, gerar desânimo, medo e muitos outros sentimentos que não são próprios, não são bons e que podem às vezes nos arrastar. Mas a experiência que nós cristãos temos com Deus é segundo estas palavras aqui do salmista. Se ando em meio à tribulação, tu, Senhor, me refazes a vida. Ou seja, para cada situação vem o poder de Deus sobre nós, nos capacita, nos orienta, nos prepara para a gente passar a tribulação. O salmista, em um dos salmos, ele até diz uma expressão que eu acho muito interessante. Quando ele diz, por que estás abatida, ó minha alma?